Ganda Nuno Marco. Isto foi incrível, foi super intenso. Pronto, e acabou, foi esta a entrevista. Intenso e sumário ao mesmo tempo. Conseguimos aqui expressar uma série de emoções. Exatamente, e isto Sim. resume também um bocadinho a nossa viagem na rádio Sim, comercial. Tu já sim. cá estás há quantos anos, Nuno Marco? Eu entrei na rádio comercial em 94 e depois aqui fiquei até 2005. Depois fiz um hiato. Não um iate, porque não se ganha assim tão bem em rádio. E depois voltei em 2009 e estou desde 2009 até hoje. Portanto tem sido cá uma viagem, sim senhor. And what a ride! Sim. E tu foste o primeiro responsável nesta rádio, e aliás, eu acho que em todas as rádios nacionais e ouso até dizer internacionais, Sim. por moveres multidões. As primeiras vezes que isso aconteceu foi na Caderneta de Cromos. Sim, Lança na de realidade, a maneira. Eu comecei a fazer O Homem que Mordeu o Cão em 97. Numa altura em que a rádio comercial tinha para aí 8 ouvintes. Era a totalidade. As coisas não estavam famosas naquela altura. E não se pode dizer que eu tivesse vindo de uma rádio que tivesse muito mais. Se calhar até tinha menos, que era o Correio da Manhã Rádio. E houve a transferência das pessoas do Correio da Manhã Rádio para a rádio comercial em 94. E portanto, eu estava bem. A minha realidade era trabalhar para poucas pessoas e sem qualquer eco sobre quem é que estava a ouvir do outro lado. O que aconteceu no Homem que Mordeu o Cão foi que coincidiu com o boom da internet em Portugal e começámos a ter reações das pessoas mais imediatas. Então conseguimos ver a massa crítica de pessoas que seguiam a rádio comercial a crescer aos nossos olhos. Na altura, num programa da manhã, em que estava eu, Pedro Ribeiro, José Carlos Malato e Ana Lamy, e digamos que a primeira sensação que nós tivemos de que estávamos a começar a chegar a algo parecido com uma multidão foi nesses tempos, ajudados pela internet, por essa coisa nova e fascinante que era a internet. Olha, a primeira vez que eu tive contacto com essa realidade foi no Barco do Amor. Tu lembras do Barco do Amor que vocês fizeram nessa altura ali no Terreiro do Paço? O Barco do... Exatamente. Ai, pá, lembras-te disso? Deve O ter Barco sido do mais ou Amor menos foi... por essa altura, 98. Depois foi um Cacilheiro, não era? Fomos fazer a emissão. No Dia dos Namorados. Sim. Foi essa a primeira vez? Recordo que existe uma fotografia em que estamos a pegar na Lamy, todos à porta do Cacilheiro, mas sim, isso é uma das primeiras manifestações muito explícitas de pessoas a irem ter connosco e nós a percebermos que estávamos a chegar a mais pessoas do que aquilo a que eu estava habituado. Eu comecei numa rádio pirata que ainda não tinha 0 ouvintes. Depois passei para 7 e depois 8. E então depois começaram a aparecer muito mais pessoas. Mas, portanto, parte da minha vida foi a trabalhar sem saber bem para quem é que eu estava a trabalhar. Só pelo puro gozo de fazer rádio, nem que fosse para ninguém. Mas hoje em dia conhece-os muito bem, porque Sim. além de serem teus seguidores nas redes, também pessoalmente a sair à rua com este rapaz é magnífico, porque ele está sempre a ser interpelado e dá-me um autógrafo e dá-me uma selfie e tal. Qual é que foi a coisa mais estranha que já te disseram? Eu sei, mas não vou dizer. Será algumas que não se podem contar, na realidade. Mas a coisa mais estranha que aconteceu na realidade há pouco tempo. Estou agora a lembrar-me, foi um evento que eu fui fazer para uma empresa e eu estava a falar e de repente apareceu um senhor à minha frente. Era naqueles eventos que têm um jantar e quando as pessoas já estão um bocado tocadas, não é? E então quando as pessoas estão tocadas metem um palhaço, que sou eu, a dizer coisas. E na realidade apareceu um senhor que já estava bastante tocado e que avançou para mim e eu pensei, meu Deus, o que é que ele vai fazer? E ele fez o seguinte: quero ser como tu. E eu, certo, anotado. Pronto, há reações às vezes muito estranhas e imprevisíveis por parte das pessoas, mas boas. Acho que ainda não aconteceu ninguém dizer nada de insultuoso, a não ser na net, em que as pessoas estão protegidas pelo anonimato, mas ao vivo nunca houve nenhuma agressão física nem verbal. Até porque tu és o tipo mais simpático que eu conheço e dás autógrafos até à exaustão. Já aconteceu ficares 3 horas seguidas a dar autógrafos depois dos lançamentos dos livros e dos concertos? Um dos mais históricos que eu me lembro foi na Caderneta de Cromos. Tínhamos estado numa FNAC a apresentar o livro e a dar autógrafos e aquilo prolongou-se muito pela noite dentro, a um ponto em que as pessoas já não sabiam bem como pagar os livros, porque há uma hora em que o equipamento da loja desliga todo. E eu lembro-me que eu tinha eu tenho fetiches estranhos. Um deles era passar uma noite numa loja de mobiliário sueco. E aconteceu, de facto. O outro era ver como é que é uma dessas lojas de noite. Lojas que têm ecrãs e jogos e música a acontecer. Como é que é aquilo quando tudo se desliga? E então nessa noite, às 3 da manhã, há uma fotografia minha deitado no chão da FNAC do Colombo.
E são coisas que a rádio me proporcionou, este tipo de experiências. É verdade. Entre muitas outras, assim, dessas loucuras, qual é que foi a mais marcante? Além do IKEA, da FNAC, os concertos, claro. Deixa-me pensar. Eu acho que uma das coisas que de vez em quando eu me pergunto como é que isto pode ter acontecido é quando eu conto histórias embaraçosas da minha juventude, coisas que me fizeram sofrer na altura e que de repente, talvez a coisa mais surreal que me aconteceu é estar a contar a famosa história do blazer branco da caderneta de cromos para o Coliseu cheio, de cima a baixo, e de repente eu senti, pá, esta história fez-me sofrer tanto na altura, tipo, eu tentei mudar de look, pá, e deixar de ter anorak e calças de bombazina, e tentei usar um blazer como o do Don Johnson no Miami Vice, e não resultou, porque de facto passou um indivíduo num carro a gritar mariconce, e eu pensei, ok, não era este o efeito que eu esperava obter com isto. E fiquei muito deprimido na altura, e passados estes anos todos eu estar perante um coliseu cheio a contar esta história, e as pessoas a rirem, a aplaudirem, eu pensei, pá, de facto, a vida dá umas voltas muito surreais, na realidade. Tu, no fundo, foste um dos primeiros ativistas anti-bullying, não é? Estavas à frente do teu tempo. Sim. O bullying é uma coisa que me diz muito e, portanto, sempre que eu possa fazer alguma coisa contra bullies, assim farei. Muito bem. Meu querido, o primeiro dia na rádio comercial, lembras-te como é que foi? Na madrugada? Lembro, pá, e foi muito deprimente. Eu gostava de ter uma experiência melhor. Não, mas na realidade, nós tínhamos saído do Correio da Manhã Rádio, o Pedro Ribeiro também, que era numa torre das Amoreiras com vista para Monsanto, e de repente chegámos aqui e na altura não era como hoje, parecia o Museu da Rádio, mas parecia um Museu da Rádio que está fechado há muitos anos, e no entanto ainda aconteciam aqui coisas e portanto nós estávamos naquela de onde é que viemos parar? Que viagem no tempo é esta por onde nós viemos? Mas ao mesmo tempo havia aqui na minha mente a ideia, epá, eu estou a entrar e estou a fazer parte de um sítio mítico da minha juventude, epá, porque eu ouvia muita rádio e eu ouvia muito a rádio comercial, e para além dos programas de música óbvios do Luís Filipe Barros e do António Sérgio, eu ouvia muitas coisas de humor que se faziam aqui e que foram muito definiram muito aquilo que eu viria a querer fazer da minha vida. O Pão com Manteiga, as Noites Longas do FM Estéreo, o Rebelde ao Paradise ao Ninho, todos estes programas para mim eram absolutamente religiosos. E então, para eu esquecer o facto de já não tinha uma vista para Monsanto, o que eu pensava era, eu estou no sítio onde tudo isso aconteceu. E lembro-me, nesses primeiros dias na rádio comercial, de andar a vasculhar em armários que já não existem. Tudo isto mudou. E de encontrar folhas datilografadas pelo Herman e pela Ana Bola de textos do Rebelde ao Paradise ao Ninho. E de pensar, epá, isto é absolutamente incrível, isto está aqui assim ao Deus dará, assim à mão de semear. E portanto foi mesmo um misto de mudança radical de ambiente e ao mesmo tempo pensar, epá, eu estou no sítio onde aconteceram coisas sem as quais eu não teria escolhido fazer rádio. E também estou no sítio onde aconteceu o 25 de Abril, o centro das operações quase. E portanto agarrei muito a estas imagens míticas e isso ajudou-me a esta mudança radical de ambiente. Tu entraste como jornalista? Entrei como jornalista. Abençoada a hora em que isso mudou. Sim, para mim, eu quis ser jornalista, na verdade, para chegar onde eu estou hoje em dia, porque eu acho que um miúdo de 19 anos chegar a uma rádio e dizer, ora bem, eu vinha fazer humor e contar histórias, epá, ninguém iria dar credibilidade. Então eu percebi que se já tinha que dar uma volta maior e então tirei o curso do Senjor, que me deu muita bagagem, se calhar até sobre rádio, sobre o geral, sobre comunicar em rádio e sobre poder de síntese e de cultura geral, obviamente. Dei essa volta maior, mas mesmo assim ainda tive que ser jornalista há muito tempo. E aqui na Rádio Comercial cheguei a ser pivô das madrugadas, portanto, a fazer noticiários. Viste? Pela noite fora. Sim, nós, tu sabes bem o que é esse horário. E havia uma pessoa a fazer emissão na altura, que era o Jaime, e dizia sempre, epá, eu lembro desta coisa que ele dizia sempre antes dos meus noticiários, que era, e já a seguir Nuno Marco, o jornalista que marca a diferença. Eu adorava aquilo. E pronto, tive que atravessar isso, mas às tantas eu sentia que já tinha que fazer outras coisas e queria contar as minhas histórias e queria continuar as experiências de humor que eu já estava a fazer. E lembro-me de implorar aos diretores da altura, Rui Peggy, também lembro de falar com o João David Nunes, por favor, quero fazer outras coisas, quero sair da informação. Mas a informação dá uma boa escola, prepara uma pessoa para a vida, é assim uma espécie de uma tropa.
Portanto, não estou nada arrependido do tempo que lá passei. Quanto tempo é que tu demoraste a fazer essa transição? Quanto tempo é que tiveste? Enquanto estava a ser jornalista, ia fazendo coisas. Fiz uma rubrica de cinema, fiz uma radionovela que já trazia do Correio da Manhã Rádio, a saga da Billy Mortaça, o vendedor de enciclopédias que descobriu o sentido da vida. Portanto, isso foi feito aqui. Mas ao mesmo tempo eles ainda precisavam de mim na redação. Ia fazer conferências de imprensa, ia ser pivô de informação. Portanto, eu tive que esperar ainda uns anos, se calhar. Eu estou aqui a pensar, talvez uns 2 anos desde que entrei para aqui, até me dizerem: ok, agora estás livre da parte do jornalismo e vais só fazer as coisas que dão gozo, na realidade. E então estive a fazer coisas que davam gozo, mas ainda sem ouvintes. E depois então chega o Luís Montes e aconselho de Pedro Ribeiro. Ele põe-me no programa da manhã, onde já estava o Pedro e o Malato e a Lami, para fazer uma rubrica de notícias bizarras. Portanto, a ideia não foi minha. O Homem que Mordeu o Cão, que é possivelmente a coisa mais pessoal da minha vida, foi um trabalho de encomenda. Foi o Luís Montes que me disse: quero que faças uma rubrica sobre as notícias que não são dadas nos noticiários. E comecei a vasculhar e chamei-lhe O Homem que Mordeu o Cão, indo às lições preciosas do Senjor, de quando tirei o curso de jornalismo, em que eles me disseram a célebre máxima de a notícia não é quando um cão morde num homem, mas sim quando um homem morde num cão. Portanto, eu levei isso ao extremo. E pronto, e o resto é história. Começou em 97. Entretanto, ainda tiveste imensas rubricas pela frente. Sim. Caderneta de cromos, as traquitanas. Eu achava que O Homem que Mordeu o Cão era um assunto fechado e resolvido. E depois, quando o Pedro me chamou para voltar para a rádio comercial, em 2009, eu estava a pensar: o que é que eu faço? Vou outra vez para O Homem que Mordeu o Cão? Tem que ser outra coisa, tem que ser uma coisa que diga às pessoas alguma coisa. Tem que ser um blockbuster. Não pode ser as maluquices que eu andava a fazer na Antena 3 durante os 5 anos que lá estive. E então lembrei-me da ideia de um blog que eu queria abrir, que era uma coisa chamada Tape Loading Error, que era sobre coisas dos anos 80. Falei com as pessoas com quem eu estava a fazer esse projeto na altura, que era a equipa do Bruno Aleixo, o João Pombeiro e o Pedro Santo, e disse-lhes: eu vou para a rádio comercial e se calhar vou fazer uma coisa parecida com isto lá. E assim nasceu a Caderneta de Cromos. E de repente havia pessoas a dizer coisas do género: ainda bem que o Marco voltou a fazer rádio. Eu nunca parei de fazer, mas a Caderneta de Cromos de repente foi uma coisa tão subitamente grande outra vez que me apanhou até a mim próprio de surpresa. Entretanto, para quem não sabe, tu na verdade é que estás na origem das primeiras músicas da rádio comercial. Sim. Eu sou do tempo, meu amigo, de tenho areia nas virilhas, mas tenho sol no meu país, e também de Ninguém para o Sapo. Claro, Ninguém claro. para o sapo, tum, tum. Sabe, são os fiscais da EML, ok? Claro. Nós fazíamos muitas canções, eu não tinha nem 1% do talento que o Vasco Palmeirinho tem para escrever letras, mas na altura era o que havia. Ainda não havia Vasco Palmeirinho, portanto eu era uma espécie de bombeiro das letras duplo parvas. imparável. Aliás, Top Génios, para quem não sabe, o espetáculo que eles têm juntos, é incrível, inacreditável. Com o Vasco aconteceu uma coisa muito gira. O Vasco eu só conheci em 2009, quando vim trabalhar de novo para a rádio comercial. E lembro-me de ter sentido química instantânea com ele, ainda sem estar presente com ele. Ele mandou-me uma mensagem via Messenger, já não sei se foi ainda o velho Messenger da Microsoft ou isso. Sei que ele mandou uma mensagem a dizer: a gente não se conhece, mas eu sou teu fã e acho que vai correr muito bem. É para mim uma honra que estejas cá. E eu pensei: eu não faço ideia quem é esta pessoa, mas é super simpático e percebemos que tínhamos um humor muito compatível e de repente, para aí ao fim do primeiro dia, parecia que fazíamos aquilo há 20 anos. E são poucas as pessoas com quem eu senti esta química instantânea, porque é difícil em rádio encontrar esta química tremenda. Eu lembro de ter acontecido isso com o Pedro Ribeiro, com o Fernando Alvim e com o Vasco Palmeirinho. Assim, esta coisa, tive mais química com outras pessoas, mas esta coisa de tu perceberes: ok, parece que eu conheço estas pessoas desde sempre. Aconteceu com o Vasco em 2009. E pronto, até hoje sou padrinho do filho dele. E se calhar conhecias, meu filho, se calhar conhecias. Se calhar noutra vida. Quem sabe? Olha, como é que tu te lembras das tuas rubricas? Onde é que tu tens as tuas melhores ideias? É no Café Martins, que é aqui. Na verdade, eu lembro-me no início do Homem que Mordeu o Cão.
eu fazia 2 rubricas diferentes, 2 edições, uma às 8h50 e outra às 9h50. E não preparava nada. Para mim, eu continuava a ser um jornalista. Ou seja, como era uma rubrica de notícias, eu estava a usar os mesmos métodos que usava quando era jornalista. Ou seja, eu chegava à rádio completamente em branco, ia ver o que é que a atualidade me tinha trazido, escrevia a primeira edição. E depois, no espaço que separava a primeira edição da segunda edição, lá ia eu procurar mais e escrevia a segunda edição. Que é uma coisa que hoje me parece impensável. E isto tem muito a ver com o facto de, na altura, eu achar que ainda estava a fazer jornalismo. Para mim, aquilo ainda não era exatamente humor. Eu já estava a trabalhar nas produções fictícias, já estava a fazer coisas de humor em televisão para o Herman, mas na rádio, esta ideia de pesquisar notícias continuava a ser informação. E é por isso que, se ouvires as primeiras edições do Homem que Mordeu o Cão, aquilo é... Eu pareço um mono. Eu ainda estou a ser pivô de informação. Eu ainda estou preso. Estou a dizer coisas ridículas, como, por exemplo, nos Estados Unidos há uma lei que proíbe porcos de fazer amor em aeroportos. Epá, e estou com uma voz estupidamente séria e colocada, como se estivesse a ler ainda as notícias. Meus amigos, fontes bem informadas revelaram-me que Saddam Hussein se encontra numa cave num edifício da Venda Nova Amadora. E quando digo fontes bem informadas, sei de quem falo. É certo que... quando me disseram isto, para além de bem informadas, essas fontes estavam bem bebidas. E, portanto, o processo seguinte foi perceber que, com O Homem que Mordeu o Cão, eu estava definitivamente a fazer humor na rádio. E isso foi muito interessante. Tu hoje comparas 2 edições, uma do início e uma de hoje, e a sensação que as pessoas têm é que eu enlouqueci. Eu hoje pareço um maluco, muitas vezes, na rádio. Quem fala? Porque estou muito entusiasmado com as histórias que estou a contar. E na altura eu achava que ainda tinha que manter aquela pose íntegra. E planeias fazer isto até seres muito velhinho. Pois, quer dizer, eu adorava que mudasse de hora, adorava, epá, porque quantos mais anos é que uma pessoa aguenta acordar às 6 da manhã para dizer piadas? É duríssimo, é duríssimo, e a pessoa já não vai para nova, não é? E eu sinto que o António Sala esteve menos tempo a fazer o Despertar do que eu estou a fazer o Homem que Mordeu o Cão. E eu lembro-me dele ter deixado o Despertar porque na altura estava a enlouquecer, obviamente, de cansaço. Eu acho que já tive cerca de 53 esgotamentos, sendo que passei por cima deles na boa. E é isso que me mantém. Acho que é o gozo, aquela ideia, quem corre por gosto não cansa, é um lema para mim. Eu, de facto, tenho muito gozo a fazer isto. Custa-me muito acordar cedo, mas tenho muito gozo. Portanto, agora é esperar não cair para o lado. Tenho uma pergunta em encomenda de Pedro Ribeiro, falando em esgotamento, que é: tu és um tipo tão simpático e normalmente não exteriorizas quando estás muito zangado. A última vez que isso te aconteceu... Sabes que eu faço uma espécie de catarse via comédia. E O Homem que Mordeu o Cão muitas vezes serve para isso. Eu, muitas vezes, e temos aquele espaço, sabem o que é que me irrita, que também é ótimo para isso. E há de haver alturas em que as pessoas notam que a minha voz está demasiado exaltada, apesar de eu estar a fazer comédia. E significa que estou a exteriorizar. Eu aguento muita coisa e estupidamente às vezes esqueço-me de coisas más que me fizeram e falo bem a pessoas com quem não deveria falar. O que muitas pessoas me dizem que não é um defeito, é uma virtude. E eu digo, não, é só falta de memória. Eu às vezes estou com uma pessoa e penso, esta pessoa fez-me uma sacanice qualquer em tempo, mas o quê? Eu não me lembro. Pá, e agora vou-lhe falar bem e possivelmente é só falta de memória na realidade. Mas sim, muitas vezes eu uso as rubricas para exteriorizar coisas que estão cá dentro. Isso é uma característica gira que o humor tem. Só para completar essa tua informação, as crianças não mentem e o meu filho está sempre a referir-se ao Nuno Marco como o Senhor Bonzinho. É ótimo, é ótimo. Quero fazer uma t-shirt com isso. O Senhor Bonzinho. Quando ouves as palavras rádio comercial, o que é que te vem à cabeça? É giro porque vêm 2 coisas diferentes à cabeça. Para já vem o sítio onde eu trabalho e onde eu chego todos os dias de manhã para fazer as manhãs da comercial, e parece que às tantas é outra coisa diferente do que aquela coisa que foi tão importante para mim nos meus anos de crescimento. E portanto eu às vezes tenho que processar a informação. É isso, eu estou no sítio onde eu nunca imaginei que iria estar quando eu ouvia todos estes programas que tanto me diziam. A rádio comercial nos anos 80 era uma idade de ouro, porque tinhas o Júlio Isidro a fazer a Febre de Sábado de Manhã, e o Júlio Isidro
é uma referência tremenda para mim, não só ao nível do tamanho do nariz, que ambos partilhamos narizes grandes, mas por aquela ideia que ele transmitiu na altura de que rádio pode ser muita coisa diferente e pode não ser simplesmente uma pessoa sentada com um microfone à frente. Eu acho que o Christmas in the Night é claramente um herdeiro direto da febre de sábado de manhã, desses tempos. Acho que temos que olhar para a história da rádio comercial mesmo como uma espécie de um rio, e todos nós aprendemos com as coisas que aquelas pessoas fizeram naquela altura. Portanto, é o sítio onde eu trabalho e é um sítio onde eu tenho muito orgulho de trabalhar porque foi um sítio que me formou, de certa maneira, sem eu imaginar. Há uma história engraçada, já agora vou partilhar essa história. A rádio comercial, no fim dos anos 80, fez um concurso para as pessoas nas suas casas gravarem numa cassete um programa de rádio e depois eles tinham um prémio qualquer. E eu e amigos meus gravámos um programa sobre meio ambiente, com piadas pelo meio. Fizemos aquilo em casa de um deles, tudo muito manhoso, com uns cabos muito mal ligados, e com discos de vinil, não tínhamos mesa de mistura, mas ficámos bastante orgulhosos do resultado e pegámos na cassete e metemos no envelope e mandámos para a Rua Sampaio Pina 24 e ficámos ansiosamente à espera do resultado e não ganhámos. Mas quem é que está agora na rádio comercial? Sou eu. De certa maneira ganhei o prémio. Sinto que ganhei o prémio dessa cassete. Quando soubeste que éramos líderes da audiência, o que é que tu sentiste? Há uma história muito gira sobre isso também. Quando eu fui convidado para voltar para a rádio comercial, tive um almoço com Pedro Ribeiro e com o Luís Cabral, onde eu achava que a rádio comercial estava num sítio estável e que era para manter ali. E eles ficaram danados comigo porque não, era para subir. E eu, ok. Talvez haja uma espécie de um estranho pessimismo em mim, às vezes, não sei o que é que se passa, mas fiquei muito honrado pelo convite. E depois de eu ter manifestado isto ao almoço, o Luís Cabral disse: mas que espírito é este com que ele vem para cá? E de facto eu tive que engolir essas palavras e foi absolutamente comovente e emocionante assistir e participar desta escalada da rádio comercial. Foi muito comovente na realidade. E portanto, quando chegámos ao primeiro lugar, eu fiquei histérico, porque eu não estou, na realidade, muito habituado a estar em primeiro lugar em muita coisa. No futebol que se jogava na escola. Eu tenho ideia que eu sou uma pessoa mais para o meio e fim da tabela, de complexos. E portanto, contribuir, de certa maneira, para esta coisa extraordinária que aconteceu foi incrivelmente emocionante. Para mim, sem dúvida. Meu querido, é tudo graças a ti. É um grande esforço de equipa. Olha, e no futuro, quando os extraterrestres invadirem o nosso planeta, sim, como é que vai ser a rádio? Eu acho que a rádio avizinham-se tempos muito interessantes para a rádio e já começa... A rádio é aquele meio que toda a gente diz que vai morrer. Aparece a televisão, pronto, agora a rádio está tramada. Video Killer Radio Star, adeus e obrigado. Não, a rádio é como no fim do filme Carrie, do Brian De Palma, quando a mão sai da campa, a rádio é sempre dada como enterrada e sai e continua. E a televisão, por seu lado, enfrenta mais desafios, porque de repente a televisão tradicional tem os desafios do streaming e estas coisas todas e tem que se repensar continuamente. E a rádio consegue incrivelmente ser rádio nos vários formatos, até nos podcasts. E nós temos podcasts originais que não são programas que passam na rádio. Temos, Nuno Marco! Aqui está, estou a fazer publicidade ao teu também. E portanto é sempre rádio, seja em que formato for, é sempre a comunicação, são pessoas a falar para um microfone, sem imagem, deixando que o ouvinte imagine aquilo que está a ser dito e construa o filme na sua cabeça. Portanto, a rádio há de ser sempre a rádio. Agora, o que pode acontecer, e esses são os novos desafios, é, a partir do momento em que há internet em todo lado, tu deixas de ouvir o FM, ou passas a ouvir menos, e de repente significa que nós, rádio comercial, poderemos ter a concorrência de um desgraçado muito bom que faz uma rádio no quarto dele. E eu acho que isso, na verdade, é um desafio fascinante. E eu acho que a rádio comercial tem acompanhado as evoluções tecnológicas e tem-se transformado e tem-se convertido e tem sido incrivelmente inovadora sempre. E isso é ótimo. Mas no fundo isso são boas notícias para ti, porque quando fores muito velhinho vais poder estar no teu leito, não é? No meu lar,
na casa do artista. Espero que... Exatamente, já reformado, sim, a fazer programas de rádio diretamente. Mas é daquelas coisas que eu espero fazer até ao fim dos meus dias, porque pode tudo cair, e nada, tudo é efêmero. A fama e o estar na crista da onda, que expressão tão antiga, vê-se mesmo que eu sou velho. Mas desde que haja um microfone, desde que haja um estúdio, e desde que eu possa continuar a dizer coisas para esse microfone, acho que é isso. Um dos meus ideais de felicidade é falar na rádio. Seja para 1 milhão de pessoas, ou seja para 7 ou 0, como acontecia no tempo da Rádio Voz de Benfica. Magnífico, muito obrigada, Nuno Marco. Obrigado eu. Encerro esta entrevista citando os Beatles. In the end, the love you take is equal to the love you make. Isto foi muito bom. Parabéns, Rádio Comercial. E obrigado por deixares cá estar.